Mais uma vez a paz seja convosco. Amém. Deus tem uma bênção para quem chegou até as 7. Ih, perdeu, já era. Até as 7h30. Era só até as 9h30, infelizmente. Senhor. Bom dia, a paz esteja convosco, igreja. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Bom dia, meu pastor lindo. Senhor. Te amo mesmo você estando atrasada. Amém. Paz seja convosco, louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. Poderíamos estar em 1000 outros lugares, mas estamos na casa do Senhor, mesmo 15 minutos atrasado. A gente não pode deixar de perder, ou mesmo 10 minutos atrasado, né? Não é só os 15, né? Os 10 também a gente tem que falar, né? 5 minutos apenas. A partir de 1 minuto. A pergunta é... Nossos acusadores aqui são também, né? A pergunta é: na parábola das virgens nécias, Jesus esperou 5 minutos? Não. Eu já ia falar dos 15 minutos de tolerância, mas depois Não tem. Estamos meditando no Catecismo de Westminster, na pergunta número 6. Semana passada nós iniciamos falando sobre quantas pessoas haviam na divindade. Nós falamos que há 3 pessoas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por mais simples que isso possa parecer, ela é algo que muitas vezes é esquecido nas igrejas, e se fala ou só apenas na figura do Espírito Santo, em especial nas igrejas pentecostais, ou só na figura de Deus Pai, ou só na figura de Jesus Cristo. E nós temos que entender que a figura da Trindade ou divindade, ela é composta de 3 pessoas. 3 pessoas iguais em essência, em poder e glória. E é algo que nós já trabalhamos individualmente, em que não há mais autoridade, não há mais poder na figura de Deus Pai do que há na vida de Deus Filho ou na vida, no ser do Deus Espírito Santo. Falamos que Deus é um em essência, coexistindo em 3 pessoas distintas, eternas e iguais em poder e natureza. Que a Trindade divina é uma doutrina revelada, ela não é explícita, mas ela é revelada através dos textos bíblicos que assim a reputam. Não aparece a palavra Trindade na Bíblia, não aparece essa condição, mas aparece sim. E nós vimos na semana passada alguns casos, porque nós temos que nos referenciar. Quando se fala em revelação, nós temos que referenciar provas bíblicas. A revelação, ela não pode ser apenas um sentimento, um pensamento ou um desejo do coração dos seres humanos, o que é a grande maioria das vezes. Então, essa semana alguém me perguntou assim: pastor, e a revelação bíblica? E a revelação, não a revelação bíblica, a revelação. O grande problema de você apoiar a tua fé em revelação é que, se não tiver um suporte de um texto bíblico verdadeiro em relação àquilo, você fica perdido. E aí a pessoa fala assim: não, mas fulano acredita porque ele acha que é assim, e ele lê, ele entende assim, então que se ele está lendo é aquilo. E aí me veio na mente a época que eu estudava, e aí o professor ele passava um texto, e todos nós fizemos isso, só a Helena não fez isso, né? Só a Helena, entendeu? Não fez isso. O que é? O professor ele passa um texto de qualquer origem, qualquer ordem, e aí ele faz algumas perguntas para você interpretar o texto. E a pergunta é: se você interpretar o texto do jeito que você quer, o que acontece? Porque você tem que interpretar, tem que entender o que o autor está falando para você poder dar a resposta. E eu falei para essa pessoa: olha, fala para ele isso. Se quando ele estava na escola, ele podia interpretar como ele queria. Não funciona dessa maneira. E por isso que nós precisamos de provas bíblicas das nossas afirmações. Eu não tenho problema de nada dessas coisas que inventam, desde que se prove que aquilo está na Bíblia. Entendeu? Estava lendo uma imagenzinha aqui, deixa eu achá-la. Cadê? Galeria. Cadê?
Peraí, mais um minuto. Onde está? Cancele o entretenimento da igreja, dispense a equipe de teatro, livre-se do candelabro, apague as luzes coloridas, coloque o púlpito de volta no centro, levante-se como homem, abra a Bíblia e pregue. É isso que a Bíblia, que a igreja precisa, entendeu? Parar dessas coisas acessórias e nós começarmos a focar no que é realmente as Escrituras com as provas bíblicas. Falamos que Deus subsiste eternamente em uma única essência, constando de 3 pessoas espirituais diferentes, mas que convivem como um só Deus. Falamos da relação entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, entre o Filho e o Espírito. E falamos que essa relação, ela é uma relação eterna, eterna não no sentido temporal, mas no sentido de que sempre existiu. Falamos também sobre as comprovações bíblicas da condição da Trindade. Lemos João 20:17, falando do Pai. Atos 5, 3 e 4, fala do Espírito. João 1, falando do Filho. E falamos da condição da apresentação do Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas distintas, através de alguns textos. A triunidade intelectual de Deus. Então, apesar de você ter um Deus só, que tem uma só ideia, caminha só para um caminho, cada pessoa da Trindade tem uma mente e um pensamento que acaba fundindo, sendo um só. Uma mente única, de uma única natureza, infinita, onisciente e eterna, sendo própria a 3 individualidades distintas que constituem um único ser. E aí a nossa mente, ela tem um pouco de dificuldade ou muita dificuldade em pensar nessa condição, mas nós temos que entender que, apesar de serem 3 mentes, pensam iguais. E aí eu trouxe no finalzinho da aula a condição do lar, em que uma esposa e o marido em especial, eles têm que entender que o funcionamento do lar ele tem que culminar numa coisa que seja boa para o lar. Então, se a esposa entende que o marido está trabalhando no lar ou vice-versa, eles vão trabalhar numa coesão e que o entendimento deles vai ser muito mais fácil de ser aceito, porque eu não estou achando que o outro está querendo levar vantagem em nada. Isso acontece em sociedade. Será que eu estou fazendo isso? Será que... Então, isso acontecia bastante quando eu era jovem e a gente saía com os rapazes, eu não era cristão, e aí a gente saía e bebia e comia, e sempre tinha aquele que falava assim: não, eu não estou com fome, eu não quero comer nada, eu não quero beber nada, mas era aquele que mais comia e mais bebia. E na hora de pagar a conta, eu não pedi nada. Então esse pensamento é um pensamento que não pode ter dentro do lar, que é algo que não aparece dentro da Santíssima Trindade. Eles trabalham num único objetivo. Essas 3 pessoas formam uma unidade intelectual. São 3 pessoas pensando com um objetivo e um objetivo apenas, voltadas ao amor mútuo, o amor de Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, e ao perfeito consenso da Trindade. Não há discussão, não há problema, não há dificuldade. Não há, mas Deus Pai está mandando mais que eu tenho tanto poder. Não existe isso, porque o objetivo é um só. É como na igreja. A minha figura como pastor não é uma figura que eu sou o mais importante. Eu tenho uma função diferente. O louvor não é mais importante. A pregação não é mais importante. O pregador não é mais importante. A pregação sim. A quem está na porta, não existe essa condição, porque nós temos corpo, nós somos um só corpo. Mateus 11, 27, falando sobre esta unidade intelectual entre Deus Pai e Deus Filho. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso que rápido. Tudo me foi entregue por meu Pai. Então Jesus ele está falando de que tudo que ele faz, mesmo sendo Deus, ele recebeu as instruções do Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ele vem falando sobre o conhecimento, que é exatamente essa intimidade que tem. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Não adianta você querer conhecer a Deus,
à parte de Cristo, porque você não vai conhecer. Sempre lembrando que Cristo é a palavra. Ah, mas a revelação, o pensamento, o desejo, sem a palavra, não há conhecimento do Pai. Não há outra forma. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. É como se essa figura de Deus Pai, ela tivesse disponível apenas àqueles que passassem primeiro por Cristo. É como se Cristo, nesse versículo, fosse como se fosse uma secretária. Sabe quando você quer entrar no médico, e o médico, enquanto você não passar pela recepção, não passar pela secretária, você não vai entrar? É exatamente isso. Mas na condição da Trindade, não rebaixa o Filho a uma condição inferior. Ele é no mesmo nível. Não tem hierarquia, né? Não há hierarquia. Hierarquia é uma coisa boa no exército, na empresa, mas hierarquia no sentido de família, no sentido de igreja, no sentido de Santíssima Trindade, ela não funciona. O problema é que as pessoas elas confundem uma função de comando com uma função de maior poder, e não é assim. Essa autoridade é uma autoridade delegada de Deus para cumprir uma determinada função, não para dizer que a pessoa ela é melhor, que foi o grande problema dos sacerdotes no tempo de Cristo, em que eles olhavam para Cristo. Eu já falei para vocês, eles sabiam que ele era o Messias, mas se a ação do Messias fosse aplicada naquele contexto, eles iriam perder a autoridade deles como líder. Eles iam perder todo um contexto que eles não queriam perder. Por isso que eles preferem matar o autor da vida do que perder o benefício de ser uma pessoa que mandava e comandava e era respeitado. Menízia. Então, pastor, uma igualdade, unidade, só muda as funções. Deveria. Só que nas igrejas não funciona assim. E as pessoas elas continuam crescendo e criando títulos em cima de títulos, em cima de títulos, para o quê? Eu tenho que mostrar que eu sou superior. Então os títulos, eles em suma, em resumo, eles servem não para identificar a pessoa, e sim para mostrar o grau de autoridade que tem sobre outros. Ah, eu sou bispo. Bispo é um termo bíblico. Mas o bispado quer dizer que é pastor de pastores, não que ele é mais poderoso do que os outros. Eu falo assim, em relação à unidade. Seria assim, igualdade, unidade, e só muda as funções dele. Sim, isso sim. Por outro lado, a onisciência das pessoas divinas abrange o conhecimento exaustivo da consciência de cada uma delas. O que é um conhecimento exaustivo? A gente tem que comprar o colchonete da igreja, que foi embora e não voltou. Há uma onisciência das pessoas divinas, de tal maneira que esse conhecimento exaustivo é um conhecimento pleno, total e completo. Então eu conheço Rosângela, que vive comigo há 20 anos, mas eu não conheço ela exaustivamente, ou seja, na totalidade. A cada dia a gente vai se conhecendo cada vez mais. E isso é todo um processo no relacionamento matrimonial, relacionamento patriarcal, o que quer que seja. O relacionamento ele sempre está aumentando. No caso da Santíssima Trindade não existe nada a conhecer mais. Eles se conhecem plenamente. O termo conhecimento exaustivo quer dizer uma coisa que você conhece total e completamente. Por outro lado, a onisciência das pessoas divinas abrange o conhecimento exaustivo da consciência de cada uma delas pelas outras duas, sendo que a mente comum às pessoas da Trindade não interfere nos pensamentos próprios a cada uma das pessoas. Eu sei como funciona, eu sei o que a pessoa, a segunda pessoa da Trindade ou a terceira pessoa da Trindade usa, pensa, e aí eu, apesar de eu ter um pensamento, eu trabalho em prol da comunidade. O que não acontece dentro da família, muitas vezes. Então, muitas vezes a Rosângela tem uma ideia do que é certo, eu tenho uma ideia do que é certo, e a gente fica se chocando. Porque um quer impor a ideia do outro. Porque a gente entende que, se a nossa ideia não for colocada em pauta, nós somos inferiores. Contexto de submissão não tem a ver com uma pessoa que tem menos autoridade ou menos poder, e sim uma pessoa que é mais próxima da divindade. Você se submeter a algo quer dizer que você está entendendo que
você tem uma autoridade superior a você, que não é o seu marido ou não é o seu chefe, mas é a figura do próprio Deus. Quando ele traz a condição dos funcionários, ele fala: trabalhe como trabalhando para Deus, faça como fazendo para Deus. Mesmo que o teu líder, o teu chefe, mesmo que o teu marido, que a tua esposa sejam ímpios. E cada vez mais essa condição de relacionamento matrimonial, ela tem chocado com a condição de submissão e autoridade, porque cada vez mais as mulheres, elas têm assumido a função de homens do lar. E os homens têm cada vez mais ficado femininos e tomado a posição deles. E o que acontece com essa inversão de papéis, uma tremenda covardia. Eu já falei isso para vocês. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E vem trazendo exatamente essa condição de que o Espírito Santo é aquele que perscruta, é aquele que sonda o coração, e ele vem trazendo a revelação do que é, a revelação do que as Escrituras estão falando. Não revelação que vai cair um raio, não é revelação, não é nada disso. Deus, ele pode fazer essas coisas sobrenaturais, claro, ele pode fazer o que quiser. Eu ia compartilhar hoje uma postagem, como eu sempre faço do Glorify lá, e aí o cara fala assim, tá vendo? Para mim, só de falar isso aí me dá um mal-estar. É impossível para Deus. Quando começa assim, já me quebrou, entendeu? É impossível para Deus encontrar-se com os seus santos no caminho da comunhão, a menos que seja por meio da vereda da obediência. Ele está falando que Deus é soberano. Quando isso foi falado para mim, entendeu? A primeira coisa que vem no meu coração é: o meu relacionamento com Deus, ele só existe através da obediência. Não, a obediência de Cristo. Se ele tivesse colocado por meio da vereda da obediência de Cristo, aí fechou. Mas quando ele coloca desse jeito aqui, o que ele está falando? Depende de mim. Não é o sacrifício da cruz do Calvário. Complicado. Esses centros de consciência individual, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem os seus centros de consciência individuais, dentro de uma mente única, definem as funções e participação de cada uma delas na concepção e execução dos planos eternos de Deus, na figura da Trindade. Então esta comunhão com eles é como se a gente se reunisse e acabou de fazer um evento aqui. Bom, pode deixar que eu arrumo, pastor, pode deixar que eu faço isso, é isso, nada mais do que isso. Então a pessoa, ela se colocou à disposição para varrer o chão. Não é porque ela se colocou à disposição de varrer o chão que ela é menor do que o outro, ou quem vai arrumar as cadeiras, ou quem vai lavar a louça. Eles, na sua individualidade, se reuniram e definiram: cada um faz uma coisa, e não tem problema nenhum com isso. As três pessoas da Trindade, ao mesmo tempo em que tem cada uma a mente divina em sua plenitude, também possuem três formas diferentes de pensamento, constituindo três centros de consciência diferentes e consensuais dentro da divindade. Eles conversam entre si, eles se acertam, decidem a melhor coisa a ser feita, e assim o é, entendendo que isso acontece no eixo lá fora do nosso tempo, um tempo atemporal. Lá foi decidido tudo. Não tem nada que está sendo resolvido aqui. Oh Deus, eu acho que tem que dar mais uma chance para tal coisa. Não acontece, isso já foi resolvido lá atrás. E as pessoas, elas entendem, há muitas igrejas entendem que Deus, ele continua interferindo na história, como se ele planejasse uma coisa, não tivesse dado certo, e aí ele tem que corrigir. Isso chama-se dispensação. Se você ouvir essa palavra em alguma igreja, dispensação é Deus corrigindo o plano dele que deu errado. E eu mostrei já para algumas pessoas um quadro que eu tenho lá em casa, entendeu? Que mostra as dispensações. Muitas igrejas entendem que a história humana, ela é constituída de dispensações. Deus corrigindo. Pô, Cristo, acabou de dar errado, o Adão pecou, você vai ter que resolver agora. Entendeu? Vai lá. Esse pensamento corretivos, né? Exatamente, tá? Nós não temos ações corretivas dentro do plano de Deus, dos decretos. Não existe nada a ser corrigido.
O que está acontecendo segundo os desígnios do Pai, mesmo que eu não entenda e mesmo que eu não aceite. Esse tipo de pensamento, Deus deixaria de ser Deus, né? O Pai não seria mais esses deuses da filosofia. O Filho e o Espírito, João 16:13. Tudo bem, Felipe? Tá meio... Foi por causa que eu falei da tua camisa? Não? 16. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E aí mostra o relacionamento, a apresentação, a intimidade entre Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele vem trazendo exatamente essa condição da ação do Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? Verdade é o texto bíblico, as Escrituras. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. O Espírito Santo, apesar de ser consciente, apesar de ser uma pessoa, ele não vai trazer uma nova abordagem. Ele vai trazer a abordagem de que já foi falado pelo Filho. Mas dirá tudo o que tiver ouvido, porque ele, como pessoa, ele ouviu a pregação do Evangelho. Ele vai dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não porque ele vai trazer uma nova revelação, e sim porque ele vai trazer exatamente o conhecimento que está nas Escrituras do que já aconteceu. Quando nós vemos, por exemplo, o batismo de Jesus, abre aí Mateus capítulo 3, 16 e 17. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Pode abrir, pode ler. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraram. Esse é um dos quadros mais explícitos, mas não é, mais explícitos da presença de três pessoas independentes, fazendo três funções ao mesmo tempo. Mas Jesus lhe respondeu, 3, 16, 17. Deixa perdido. Batizado Jesus, saiu logo da água, Deus Filho. E eis que lhes abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como um pombo. Era uma pombinha? Pombinha branca? Não, como uma pomba. A figura de Deus Espírito Santo. Vindo sobre ele. E uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraram. A gente vê, por exemplo, a característica de Deus Pai. Ele não toma forma de nada. Ele se manifesta. Ele manifestou no Monte Sinai. Ele se manifestou na sarça ardente. Isso chama-se manifestações teofânicas. É a manifestação presencial de um Deus que é Espírito. O Espírito Santo, ele aparece com uma figura corpórea de pomba. Parece um pássaro. Eles deram o nome de pomba. Mas a figura que mostra mesmo de carnal mesmo é a figura de Cristo, que mesmo após a ressurreição, ele come pão, ele come peixe. Entendeu? São as diferenças que existem dentro da Santíssima Trindade. Mas a Santíssima Trindade, ela aparece no Antigo Testamento? O Antigo Testamento contém muitas referências e indicações sobre a Trindade divina. Primeiro elemento, pluralidade. Quando Deus fala de si mesmo no plural, sugere a existência de pessoas distintas, que indicam a pluralidade dessas pessoas no ser de Deus. Se ele usa o plural, se eu falo, nós iremos, você pensa em mais de um. Felipe fala assim, profético, hein? Pastor, vamos almoçar na minha casa hoje? Aí eu falo para ele assim, pode deixar, Felipe, nós vamos sim. Eu estou falando só de mim? Gênesis capítulo 1, verso 26.
Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Também disse Deus, façamos, no mínimo mais que um, tá? Gênesis capítulo 11, verso 7. Capítulo 11. Você. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Vinde e desçamos, mais que um também. Então, são duas passagens que vêm mostrando exatamente essa condição de que, quando ele usa as palavras no plural, ele está fazendo a referência de Deus como sendo mais que um. O anjo de Deus. O anjo de Deus no Antigo Testamento recebe tratamento e veneração que sugerem muito claramente que ele seja Deus. Quando nós imaginamos a figura de um anjo, em algumas passagens ele fala, não me adore, eu não sou digno. A gente vê isso em Apocalipse. Lá quando João ele encontra o anjo, um anjo lá que está dando aquela revelação para ele, ele se prostra diante do anjo. Aí o que acontece? O anjo fala assim, não faz isso não. Não se prostre, tá? Gênesis 16, 10. Nesse caso que ele vai ler, ele se prostra e não é recusada a adoração. 16, 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. E aí vem o anjo do Senhor, na condição em maiúsculo, ele está fazendo referência a quem? Deus quem? Jesus Cristo. Tá? Anjo do Senhor, no Antigo Testamento, faz referência a Jesus Cristo. É a figura de Jesus Cristo. Também vemos dentro da condição do Antigo Testamento a alternância. Em algumas passagens ele fala por um termo, em outras ele fala em outro. Mas pastor, na minha Bíblia está falando Senhor em todas. Mas se você for no hebraico, você vai ver que tem palavras diferentes. Salmos 33, 12. Leia com calma. Você não vai ler, não? Sabe de cabeça? Não precisa de Bíblia? A pessoa que está na porta não precisa de Bíblia? Aqui, ó. 33, 12. Vem bom em alto tom. Nisto não tens razão. Não. 33, 12. Salmo 33, 12. Ah, entendi. Não, tá no salmo, filho, tá certo. Não, tá em Jó. Pô, então você foi difícil. Só peguei a É o filho que tu me deste. Se eu pegar, eu peguei a Bíblia, Não sei de nada. Se eu tivesse com a Bíblia, você não tinha passado por isso. Vamos lá. Feliz a nação cujo Deus é Ponto. Vai com calma que eu vou fazendo o negócio, tá? Feliz a nação. cujo Deus Espaço, espera. Feliz a nação cujo Deus, Elohim, é uma forma de chamar Deus. é o Senhor. Yahvé é outra forma de chamar Deus. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Tá? Quando no hebraico há essa alternância de nomes, ele está fazendo referência a pessoas diferentes da Trindade. Então, feliz a nação cujo Deus, Elohim, Jesus, é o Senhor Yahvé, Deus Pai. E o povo que ele escolheu por sua herança. Salmo 110, verso 1. Não é não? Sabe ler já não? Está aprendendo? Então vamos ler junto aí. Ajuda ele, Rainer. Se o Rainer precisar de ajuda, ajuda ele, André. 110, 1. Falou Senhor para, hein? Falou Deus para. Leal, tá? Pode ser devagar. Disse o Senhor, Yahvé.
Ao meu Senhor. Adonai. Continuar, né? Assenta-te. Assenta-te à minha direita. Até que eu ponha os teus inimigos Debaixo debaixo dos teus pés. Disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor, Adonai, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós vemos a condição da pluralidade, plural, nós vemos a condição do anjo de Deus, falando da figura de Cristo, a alternância de nomes e agora a condição de Deus como Redentor. Deus, Yahvé, é apresentado no Antigo Testamento como Redentor e Salvador do povo escolhido. Jó 19, 25. É por isso, Rafael, que ele deu em Jó, ele já estava pensando no texto de Jó, entendeu? Jó 19, 25. Ele é um cara à frente de seu tempo. Exatamente. Ele é mal compreendido, André, mas ele é um cara legal. É. Hã? 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E essa condição de Redentor fala sobre redimir pessoas da morte, tendo Deus como a ação, como aquele que faz as coisas. É por isso que a camisa do nosso irmão Felipe, ela é herege, entendeu? Ali ele está falando que não precisa do Redentor, então ele precisa do Redentor sim, tá? Que tá precisando. É que vocês não entenderam, ele colocou exatamente com esse texto para que as pessoas perguntem e ele possa fazer a explanação do Evangelho. É que você na sua mente está pensando uma coisa diferente, entendeu? Então nós vemos a condição da Santíssima Trindade em vários aspectos, em várias partes do Antigo Testamento. Eu trouxe apenas uma passagenzinha. Falando um pouco sobre o Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta a figura da Santíssima Trindade? A resposta é sim. O Novo Testamento apresenta a Trindade revelada novamente, de forma que as três pessoas elas são expostas com clareza nos textos bíblicos. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá, então ele vem mostrando a condição de Deus, o Pai, enviando Deus, o Filho, ao mundo para cumprir uma função específica. Então, duas pessoas da Trindade aparecendo aí. Marcos, capítulo 1, verso 11. Marcos 1:11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nesse caso, o pai está dirigindo-se especificamente à condição do filho. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E ele revelaste. E aí a gente vê esse bate-papo. Aonde sumiu isso do homem com Deus? Sempre na viração do dia, que era por volta das 18 horas,
O que acontecia? Deus ele vinha para ter esse mesmo diálogo com os filhos, com Adão e com Eva. Ele tinha esse diálogo que tinha aqui, entendeu? Esse diálogo que ele falava, respondia, era algo automático. Com o pecado, isso é rompido. João 12, 28. João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorifiquei. Olha que legal. É um diálogo, aqui é verbal a coisa. Ele olha para o céu e fala: Pai, glorifica o teu nome. Aí veio uma voz do céu respondendo: eu já o glorifiquei, ainda o glorificarei. Isso é possível? Claro que é. Através de Cristo isso é possível. Não é a regra. Nós temos que entender que isso é sobrenatural. Mas Deus, ele falou no passado e ele pode continuar falando no presente. É lógico que você não pode atrelar a sua vida a partir de uma coisa sobrenatural, porque senão você pode ficar esperando aí 10, 20, 30 anos, e às vezes a direção ela é muito mais clara através da palavra. 2 Coríntios 13, 14. Treze, 14. Opa. Não, aqui está a referência está errada. Deixa eu achar. Não, pastor. 13, 13. Na Bíblia diz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. A graça de Deus Filho, o amor de Deus Pai e a comunhão de Deus e o Espírito Santo sejam com todos vós. Então aqui, apesar de não se ter o conceito da Trindade, mais uma vez está mostrando a figura de 3 pessoas. Pô, pastor, isso é tão simples, mas por que a gente não aplica na nossa vida e não explica para as pessoas? Isso aqui é tudo embasamento, porque as pessoas elas não têm entendimento disso. Quando se pensa na figura de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pensa-se na hierarquia. A grande comissão tem uma importância relevante na discussão da Trindade. Nela é apresentada claramente a definição das pessoas distintas pelo artigo definido, colocado antes de cada palavra, em cada pessoa. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Né? 19. E de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, e nós já falamos que a palavra ide, ela é traduzida erradamente, ela deveria estar no gerúndio, indo. Então, enquanto eu vou vender flores, enquanto eu vou comprar acessórios, enquanto eu vou estudar matemática na escola, enquanto eu vou no restaurante, enquanto eu faço qualquer coisa, eu vou fazendo discípulos. Discípulo para quem? Deveria. Se o cara sai da igreja, ou o cara muda de igreja, ou se o cara qualquer coisa, você é anátema, você é maldito, você não serve mais, tá? Nós temos que aprender a fazer discípulos de todas as nações para Deus, e aí nós devemos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma das condições em que você invoca a figura aqui, que é o nome santo de Deus, em que lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, fala: não tome o santo nome do Senhor em vão. Se a gente pensar nesse santo nome dele, que é uma palavra, ela está falando da figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a palavra que junta essas 3 dentro do contexto hebraico, que era o contexto daquela época. Aí, no caso, a gente só usa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na situação de batismo, né? Não, casamento também. Alianças. Alianças. Aparece isso no Antigo Testamento, quando se pensa na aliança que foi feita entre Deus Pai, entre Deus, né, na verdade, e Abraão, em que ele fala: farei de você
pai de muitas nações. Ele foi feita uma aliança. Tanto que na sequência, os caras falam, Deus não, por causa da palavra, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque essa aliança ela passou de Abraão, passou para Deus, para Isaac, depois passou para Jacó. Eles entendiam que havia uma aliança com aquele povo. Quando tem lá o bezerro de ouro, Deus ele dá uma sapatada no povo. O que Moisés traz à memória? Ele vem trazendo exatamente o seu nome. Você fez aliança, entendeu? Não é que Moisés está mudando o coração de Deus. Naquele momento ele está trazendo à memória exatamente a condição da aliança que foi feita. Não precisa encher o copo tanto assim, né? Na primeira carta do apóstolo Pedro, há um texto em que não somente são indicados os membros da Trindade, como também o desígnio de cada um na obra da redenção. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Essa questão de Abraão, Isaac e Jacó, assim, vem a partir de Jacó. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Vem de Jacó, essa promessa sai de Jacó? Não. Desde Abraão que vai cumprindo. O que eu falei? Aliança. Então, aliança com quem que ele fez primeiro? Tem como ele fazer com o filho sem ter feito com o pai antes? Não, ele fez primeiro com o pai. Então desagou de... Do pai foi para o filho, do filho foi para o neto. E aí foi para todo o povo de Israel. 1 Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O que 1 Pedro 1, 2 está falando? Sobre funções específicas. Ele vem falando sobre a presciência de Deus Pai. Foi Ele que determina quem é salvo. Ele fala que a santificação das nossas vidas não é através de Deus Pai, nem Deus Filho, é através do Espírito Santo. Quando você lê um texto, você é convencido daquilo e você vai mudar. Mas nada disso é possível se não houver o quê? A aspersão do sangue de Jesus Cristo, que faz com que a gente tenha vida, que a gente possa entender realmente, porque se o Espírito Santo estiver falando e não houver a figura do Espírito Santo, simplesmente ele está falando de 3 funções. São só essas? Não. Mas são funções específicas de cada um. Então, quando você pensar, quem ressuscitou o Espírito, quem ressuscitou Jesus Cristo? O Espírito Santo, a partir do mandato de Deus Pai. Quem que morre na cruz? Deus Filho, em ordenança Deus Pai. Quando o Espírito Santo ele vem porque havia ordenança do Deus Filho e de Deus Pai. Ele vem para cumprir a função dele. Textos que confirmam a personalidade e divindade do Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Quatro. 5, 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservado parte do valor do campo? Reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha que legal. O Espírito Santo para muitas pessoas é uma força. E ele vem falando. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses a Deus, Espírito Santo? Que é confirmado no fim do verso 4, falando: não mentisse a homens, mas mentisses a Deus. O Espírito Santo ele é Deus. Mateus capítulo 12, verso 31. Mateus 12, 31. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E aí, uma das características do Espírito Santo: se você blasfemar contra ele, mas não tem perdão. Mas e se blasfemar contra Deus? Tem. E se blasfemar contra Jesus? Também tem.
Mas com o Espírito Santo não. Isso foi um acerto, um acordo dentro da Santíssima Trindade para que essa condição ela funcionasse assim. Nós já falamos bem superficial, porque não é muito específico, que a blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, é você conhecer as Escrituras em profundidade. O Espírito Santo está te iluminando em relação a isso, e mesmo assim você dizer não. É uma negação consciente, porque as pessoas que negam Cristo, eles negam de forma inconsciente. O que Jesus Cristo fala na cruz do Calvário? Pai. Por quê? É inconsciente. Pastor, dá um exemplo sobre essa blasfêmia contra o Espírito Santo, mais explícita. Não tem explícita. Eu conheço as Escrituras, eu tenho a pleno entendimento de que aquilo é verdadeiro. Eu sei que aquilo é verdadeiro, mas eu decido conscientemente agir de uma maneira errada, que é como nós fazemos, por exemplo, diante do pecado. Eu decido fazer. Eu sei que é pecado cometer o... Não, aí não é contra o Espírito Santo. Ah, tá. Então não é blasfêmia quando eu peco. É quando você age conforme uma ordenança das Escrituras. Nós vemos um exemplo. Calma, Menísia. Calma, filha. Entendeu? A gente vê muito claramente uma condição de blasfêmia contra o Espírito Santo quando o Elimas e o mágico, por exemplo. A gente vê lá nas Escrituras que aquele homem, ele começa a tentar atrapalhar a figura do apóstolo Paulo pregando, aí chega uma hora que o apóstolo Paulo fala que você fique cego aí por um tempo. Ele sabia do que estava falando. O Anás, que era o sumo sacerdote na época do julgamento de Cristo, ele sabia que Jesus Cristo era o Messias. Então ele faz o quê? Ele mesmo sabendo, ele declara: importa que um homem morra para que a nação não seja condenada. Isso aí é um versículo que aparece lá no Antigo Testamento, fazendo referência ao Messias. Ele sabia. Então eu sei que está errado em relação às coisas doutrinas do Senhor, e mesmo assim eu declaro que aquilo de uma maneira diferente. Mas não há uma definição específica, tudo fica no contexto de acadêmico, no sentido de estudo, não uma explicação concreta, um exemplo específico que eu posso te dar, como eu poderia dar de Cristo ou de Deus Pai. Fale. Porque me veio a pergunta do André, me veio no momento que falar com Jesus, que ele estava expulsando pelo próprio Beelzebub. Tá? Não se identifica a figura de Cristo, a figura divina, da ação divina de Deus, e ali eles dão crédito para Satanás e seus demônios. E o último, o Espírito Santo na criação, Gênesis 1:2, eu vou ler só para finalizar. Gênesis 1:1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós falamos criou Deus os céus, ele está falando do cosmos, todos os planetas do universo. Céus quer dizer cosmos. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a figura do Espírito Santo também na criação, quando tem o contexto de Deus Pai falando: haja luz, haja isso, cria aquilo, ele está dando os comandos, é tudo construído pela figura de Deus Filho, e o Espírito Santo ele está aparecendo aqui meio que administrando, mesmo que gerenciando. Não se fala muito claramente o que ele está fazendo, o que é esse pairar sobre as águas, mas com certeza a figura do nosso Deus não é um Deus que vai permitir que as coisas fiquem sem forma e vazia. Amém? Senhor, te louvamos por mais esta pergunta que nós finalizamos. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos abençoe cada vez mais a reconhecer a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em todas as coisas, que o Senhor possa nos trazer à mente, nos trazer à memória, Pai querido, cada ensinamento, para que nós possamos trazer luz àqueles que não conhecem, àqueles que não sabem. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.